Essas reuniões nossas aqui. Então que Deus venha falar conosco, né? Mais uma vez. Atos capítulo 17, a partir do versículo 22. Todo mundo achou? Amém. Está escrito assim, olha. Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião e discursou. Caros atenienses, percebo que, sob todos os aspectos, vocês são muitíssimos religiosos, pois caminhando pela cidade, observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente este, a quem cultuais em vossa ignorância, que eu passo a vos apresentar. Ele é o Deus que criou o universo e tudo que nele existe. É o Senhor dos céus e da terra e não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele também não é servido pela mão dos homens como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a vida e o fôlego e supre todas as nossas necessidades. Só de um homem fez todas as raças humanas, a fim de que povoasse a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse e provavelmente como que tateando o pudesse encontrar, ainda que de fato ele não esteja distante de nós. Pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos. Amém? Amém. Senhor meu Deus, essa é a tua palavra, Pai. Pedimos ao Senhor para que o Senhor fale nos nossos corações nessa noite, meu Deus. Que venhamos sair daqui transformados pelo poder da tua palavra. Amém. Amém. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler está escrito em Atos e ele é um episódio em que o apóstolo Paulo, ele participa. O texto vai dizer assim que Paulo, ele está na cidade de Atenas. E na passagem dele por lá, ele anda assim pela cidade e ele começa a ver um monte de ídolos. Por cada esquina que ele passa, ele vê uma estátua de um deus. Aqui tem, aí eles faziam uma homenagem, Deus do Sol. Aí do outro lado ele olhava, Deus das Estrelas. E os estudiosos vão dizer que na cidade de Atenas existiam mais estátuas de deuses do que moradores, porque a idolatria deles era muito grande, muito grande. E Paulo, ele começou a ir na sinagoga todo sábado e ele começou a pregar sobre Deus. E as pessoas, elas começaram a ficar curiosas acerca do Deus de Paulo, porque eles gostavam muito de crença, de crer em vários deuses. E aí eles marcaram uma reunião com Paulo e Paulo levanta e fala a seguinte coisa: olha, eu quando passei aqui por essa cidade, eu vi um altar escrito assim, olha, ao Deus desconhecido. É esse Deus que vocês cultuam nas suas ignorâncias que eu quero lhe apresentar. Então Paulo, ele passa a versão dele. Ele conhecia Deus profundamente e ele passa para aquele povo quem era o Deus de verdade. Olha, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele não precisa ser servido por ninguém. Ele não precisa do favor de ninguém. Ele é soberano. E é aqui que é o ponto dessa noite. Porque muitas das vezes, nos dias de hoje, no meio evangélico, as pessoas que dizem estar cultuando a Deus, as pessoas que dizem estar adorando a Deus, elas não conhecem Deus. Deus para essas pessoas está sendo como um Deus desconhecido. Pessoas que elas não procuram saber de fato quem é o nosso Deus. O mundo às vezes não sabe quem é o nosso Deus, porque a gente não faz questão de expor ele com tanta precisão assim como Paulo fazia. Por um exemplo, se você fazer uma pesquisa de grosso modo e perguntar para as pessoas assim, olha, quem que você acha que é o Deus dos evangélicos? Pergunta para uma pessoa que não é cristã, quem que você acha que é o Deus dos cristãos? Por que eu estou falando isso? Eu tive uma experiência uma vez, eu tinha uma loja de açaí ali na Mendissá, e eu vendi essa loja para uma moça. E ela era espírita. E aí ela virou para mim e falou assim, olha, eu sou espírita porque eu não consigo acreditar no seu Deus, Lucas. Eu acho ele um Deus muito frágil e com a autoestima baixa. Ela falou isso para mim. Eu falei, por quê? Ela falou assim, olha, sabe por quê?
porque ele precisa que as pessoas adorem ele todo momento. Eu acho que a estima dele é muito baixa. Ele precisa que as pessoas fiquem 24 horas falando que ele é lindo, que ele é santo e que ele é adorável. E nesse dia eu fiquei sem resposta para dar para ela. Eu falei, poxa vida, eu não concordei com o que ela disse, mas eu não sabia o que falar. Então a opinião dela sobre o meu Deus é que o meu Deus, ele é fraco. A opinião dessa moça sobre o meu Deus é que a autoestima dele é baixa, é que ele precisa que cada um de nós fique falando sempre assim, olha, louvado seja o Senhor. Ele não precisa disso. Então a impressão que nós passamos para o povo é essa. Se você perguntar para uma pessoa aí que vai nessas igrejas de prosperidade, quem é o Deus do Evangelho? Quem que é o Deus dos evangélicos? Eles vão falar assim, olha, ele é um mercenário. Ele é uma pessoa que precisa de dinheiro. Se você liga a televisão nos canais evangélicos, as pessoas vão ter a impressão de que Deus, ele precisa do nosso salário. De que Deus, ele precisa de tudo aquilo que nós temos. Então, essas pessoas, elas pensam que o Deus dos cristãos é um Deus mercenário. Sabe por quê? Porque as pessoas estão apresentando Deus para o mundo dessa forma. Se você perguntar para as pessoas aí do movimento LGBT ou os ativistas, elas vão falar assim, olha, o seu Deus, Lucas, é homofóbico. O seu Deus, ele manda queimar os gays. O seu Deus, ele não é amor. Ele é completamente ao contrário disso. Mas vocês entendem que é isso que está sendo pregado? Que Deus odeia homossexuais, que Deus precisa de dinheiro e que Deus é frágil? É isso que muitas das vezes está sendo pregado por aí. E essa não é a verdade. E é por isso que Paulo ele vem trazendo aqui as características do nosso Deus forte. Ele é um Deus forte. Amém. E voltando ao texto aqui, olha, ele vai apresentar para o povo o Deus de verdade. O único e verdadeiro Deus. E ele não é frágil, ele não é homofóbico, ele não tem autoestima baixa. Paulo vai dizer assim, olha, no verso 24, o Deus que vocês não conhecem é o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Ou seja, ele é o Deus criador do universo. Ele não precisa de mim nem de você. Ele não precisa do fruto de uma árvore. Ele não precisa que um passarinho cante para alegrar a vida dele. Não, ele é Deus. Independentemente de tudo, ele é o Deus criador do universo. Esse é o nosso Deus. E Paulo vai dizer mais, ele fala assim, olha, e ele não habita em templos feitos por mãos de homens, porque lá em Atenas era muito comum você ver aqueles templos gigantes, e lá a imagem, acho que o deus grego é Hércules, né? Não é, pastor? Um deles, né? Fala um outro. Hércules, Atenas. Áries. E esses Zeus. deuses, Eles cabem aonde? Que é dono do sono, exatamente. Eles cabiam dentro de templos pequenininhos. Eles cabiam em lugares construídos de tijolos. E Paulo diz assim, olha, o meu Deus, não existe lugar que comporta a sua grandeza. Ele é grande demais. Amém. E é esse Deus que o mundo de hoje precisa conhecer. Amém. Um Deus aonde 4 paredes não pode o deter, aonde uma arca da aliança ele não está lá dentro. O nosso Deus ele habita no meio do povo dele. Aleluia. O nosso Deus ele está no meio dos louvores e mais. A morada predileta dele é o meu e o seu coração. Amém. Esse é o Deus que o mundo precisa conhecer. Amém. Não é um Deus que cabe dentro de uma caixinha, não é um Deus limitado. Ele é um Deus imensurável. Amém. E Paulo ele continua dizendo no versículo 25 assim, olha, nem tão pouco é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa. Ou seja, como se Deus precisasse daquilo que eu tenho para oferecer. Como assim? Se tudo que eu tenho foi Ele que me deu. O que eu vou oferecer para Deus, né, pastor? Foi isso que o Senhor disse. O que eu vou oferecer para Deus? O que eu darei ao Senhor pelos seus benefícios? O que eu vou dar, o que eu vou oferecer para Ele por eu ter acordado super bem hoje? Por eu ter trabalhado, por eu chegar em casa e estar nessa reunião? Não tem o que eu possa fazer. Ele não precisa de nada. Ele não precisa de mim.
Ele decidiu me usar. Mas ele não precisa de mim. Para ser Deus, ele não precisa do homem. Ele decidiu contar com o homem. O homem tem que entender que o homem precisa de Deus. Amém. Nós temos que entender que nós sim necessitamos dele todos os dias. Que nós não podemos fazer favor nenhum para ele. Se você pregar o evangelho, você não está fazendo um favor para Deus. Se você dá um glória a Deus, você não está deixando ele mais forte. Se você deixar de dar um glória a Deus, ele não vai ficar mais fraco. Deus, ele é autossuficiente. Deus, ele é maravilhoso. Glória a Deus. Então está escrito aqui, olha, nem tão pouco servido por mãos de homens como se necessitasse de alguma coisa. Tem pessoas que acham que pode comprar a Deus. Tem pessoas que acham que pode colocar Deus na parede. Tem pessoas que acham que pode conversar de igual para igual com Deus. Olha, não é esse Deus que eu conheço. Essas pessoas, elas conhecem um Deus que foi pregado para elas de uma forma errada, ou seja, elas conhecem um Deus desconhecido, assim como naquela época. Hoje, quando eu estava esboçando essa palavra, veio uma frase na minha mente, eu achei muito bonito, eu anotei, talvez nem seja, mas eu achei bonito. É escrito assim, olha, reconhecer que Ele é Deus não é um favor que nós estamos fazendo para Ele. Pelo contrário, reconhecemos que Ele é Deus porque aceitamos o favor dele todos os dias. Glória a Deus. Vocês entenderam? Olha, Ele não é Deus porque Ele não é Deus porque eu estou fazendo um favor para Ele, não. Eu reconheço que Ele é Deus porque todos os dias, pelo simples fato de eu respirar, é um favor que Ele concedeu a mim. Amém. A salvação é um favor que Ele concedeu a mim. Como que eu vou comprar? Como eu podia comprar a salvação? Não tem preço, é de graça. Então, o que eu posso dar a Ele em troca? E Paulo, ele vai continuar dizendo aqui, olha, no versículo 28, porque nele, no Deus verdadeiro, o Deus de verdade, o nosso Deus, porque nele vivemos e nos movimentamos e existimos. Ou seja, nele nós fazemos todas as coisas. Por ele nós vivemos, nos movimentamos Desculpe, e existimos. eu não entendi. É ele quem nos dá a vida, é ele quem nos dá o sustento. Olha, por mais que um dia você pense assim, olha, sabe, por mais que um dia você padeça algum tipo de necessidade, saiba que se você está vivo é porque tem um Deus bom e Ele está te suprindo. Amém. Ele está cuidando de você. Eu tenho diversas experiências com isso, no tempo que eu fiquei muito tempo sem emprego, não tinha fonte de renda alguma, e eu vi ali a mão de Deus me sustentando sem eu merecer, sabe, em coisas tão pequenas, e é isso que é maravilhoso, sabe por quê? Porque nele, todos nós aqui, vivemos, movimentamos e existimos. Então, o nosso Deus, ele não é um mercenário, ele não é um homofóbico, ele não é frágil, ele não é um curandeiro só, não. Ele é o Deus de toda a criação. E ali naquele contexto de Atenas, as pessoas elas começaram a conhecer o Deus de Paulo. E a Bíblia vai dizer que muitas pessoas se converteram a ele e deixaram de lado Zeus, como é que é? Morfeus, e deixaram de lado Hércules e viram todos aqueles deuses e uniram todos aqueles deuses e viram em um só o nosso Deus forte, o Deus poderoso, o nosso Deus. Eu acho assim que vai muito da forma que você apresenta Deus para alguém. Olha, por exemplo, um homossexual, vou te dar um exemplo. Ele precisa conhecer que Deus é amor. Ele precisa conhecer que Deus é vida para ele. Ele precisa conhecer que Deus o criou. Ele precisa conhecer que Deus quer, mais do que tudo, que ele seja salvo. Mas como as pessoas apresentam Deus para o homossexual? Olha, Deus é fogo consumidor, viu? E se você não parar com isso aí, ele vai te consumir. Olha, deixa eu te falar com você, Deus vai fazer você arder no inferno. Ei, eu também odiaria um Deus que me matar, pastor. Eu odiaria. Se alguém virasse para mim e falasse, olha, Deus, ele vai te matar. Eu também ia odiar esse Deus.
Mas as pessoas, elas viram para... Por isso que existe essa rebelião contra Deus. Porque as pessoas apresentam para eles como se fosse um Deus carrasco. Olha, Deus ele vai te punir. Deus ele vai te matar. Não. Se você for ter uma oportunidade de conversar com um, fala assim, olha, Deus ele te ama muito. Deus ele te ama mais do que tudo. Ele quer te salvar. Na verdade, ele morreu foi por você mesmo. A história vai ser outra. Ele vai conhecer Deus de uma forma diferente e ele vai aceitar Deus de uma forma diferente. Ele não vai pensar que Deus é um carrasco. Ele vai saber que Deus é amor, que Deus é vida e vida em abundância. Então tudo está na forma ao qual nós apresentamos o nosso Deus. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Ele é maravilhoso. Glória a Deus. E para terminar, eu ouvi uma história esses dias e eu queria reproduzir ela aqui. E a história é a seguinte, olha. A história ela conta que existiam 3 pais de família. E Deus virou para esses pais e falou assim, olha, amanhã eu quero que vocês tragam até a mim os seus filhos. Que vocês apresentem diante de mim os seus filhos. E a história vai dizer assim que o primeiro pai, ele chegou até o filho dele e falou assim, olha, menino, arruma, se prepara, dorme cedo e acorda cedo. Porque amanhã nós vamos encontrar com Deus. Porque Deus ele quer te ver. E olha, se eu fosse você eu dormia cedo, hein? Porque Deus não gosta de atraso não. O primeiro pai começou a falar isso com o menino. Olha, e deixa eu te falar uma coisa. Trata de acordar cedo, lavar seu rosto, porque Deus ele não gosta de gente preguiçosa, não. E para chegar até Deus, eles tinham que descer um vale, atravessar um rio e subir uma montanha. E lá no alto da montanha, Deus estaria. Aí o menino assustado, né, porque o pai botou um terror nele, acordou e falou, e o pai dele falou, vamos menino, tá na hora. E o pai virou pro menino e falou assim, olha o que você vai falar lá, hein? Cuidado com o que você vai falar com Deus. E o menino cada vez mais ia se assustando e eles percorrendo o caminho. De repente eles descem e passam pelo vale. Aí o pai do menino fala assim, olha, tá vendo? Nós estamos no vale. E Deus, ele gosta que a gente passe pelo sofrimento. Aleluia. E atravessaram pelo rio. E subiram a montanha. E o pai mais uma vez esbravejou dizendo assim, olha, e deixa eu te falar uma coisa. Deus também, ele gosta que a gente sobe no monte. Então, o pai ele chega diante de Deus e ele vai apresentar o filho para Deus. E quando ele vira de costa, ele fala assim, Deus, aqui está o meu filho. E quando ele olha para trás, cadê o filho dele? O filho dele ficou no meio do caminho, porque ele se assustou com Deus. Ele pensou assim, meu Deus, esse Deus que meu pai está falando, ele é muito chato. Ele vai me xingar porque se eu atrasar, se eu falar alguma coisa que não deve, ele vai me repreender. E quando o pai olhou para trás para apresentar o seu filho, o filho ele tinha ficado escondido no meio do caminho porque ele teve medo de Deus. O segundo pai virou para o filho e falou assim, olha, meu filho, amanhã nós vamos ter um encontro com Deus. Então trate de dormir cedo, para você acordar amanhã bem cedo. Eu vou preparar para você um melhor terno, eu vou preparar para você um excelente penteado de cabelo, porque você não pode chegar diante de Deus de qualquer jeito. Então dorme cedo, acorda, lava o rosto, escova os dentes, porque você tem que chegar diante de Deus de uma forma exemplar. Ah, e quando der 3 horas da manhã, você acorda e ora antes. E volta a dormir e a gente vai. O menino fez tudo o que o pai pediu. Ele acordou cedo, ele colocou o terno. Antes disso ele tinha acordado pela madrugada, orou, jejuou. E ele percorreu o caminho. Ele desceu o vale, ele atravessou o rio e ele subiu a montanha. E lá no alto da montanha, quem estava lá? Deus. Aí quando o pai, todo orgulhoso, ele vai falar assim, olha, Deus, eu preparei o meu filho. Ele fez tudo o que eu pedi. Ele se arrumou, ele penteou o cabelo, ele colocou o melhor terno, ele orou pela madrugada. E quando ele vira para apresentar o filho dele, aqui está o meu filho, Deus. E ele olha e a metros de distância, ele vê o filho dele dormindo. Porque o filho dele estava exausto de cansaço, de tanto que lhe foi exigido. Foi exigido para ele, olha, acordar 3 horas da manhã, ir de terno, acordar mais cedo, pentear o cabelo, percorrer um caminho. E o menino
ele simplesmente não conseguiu chegar até Deus porque o cansaço o parou. O menino ele não conseguiu chegar até Deus porque ele ficou cansado e dormiu, ou seja, aquele brilho do encontro, ele foi perdido pelo cansaço. Mas o terceiro pai, ele vira para o filho e fala assim: olha, filho, amanhã a gente vai ter um super encontro. A gente vai encontrar com o nosso Deus. Ele é maravilhoso, filho. Ele mudou a vida do papai. Ele me resgatou. Ele me deu vida e vida em abundância. Ele é lindo, ele é maravilhoso. E eu acho, filho, que quando você chegar lá, você não vai nem querer mais voltar para casa. Eu acho que você vai querer ficar lá com ele. Você não vai querer mais voltar e ficar com o papai. Eu vou te dar um conselho, meu filho. É o que eu faria. Dorme cedo e acorda cedo para você ter muita disposição para ficar perto dele. E isso o menino fez. Dormiu e o menino acordou antes do pai. E foi lá e balançou o pai dele e falou: papai, vamos, hoje é o dia do meu encontro com Deus. E eles percorreram o caminho. E quando eles desceram o vale, o pai virou e falou assim: olha, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Glória a Deus. E aí eles vão até o rio e o pai fala assim: olha, guia-me mansamente às águas tranquilas. E eles caminhavam e de repente eles enxergam um monte. E o pai ele recita esse salmo aqui: olha, eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? E de repente eles sobem. E quando eles chegam no cume do monte, lá em cima, Deus estava lá. E quando o pai vai apresentar o filho, ele vira e fala: Deus, aqui está o meu filho. E quando ele olha para trás para poder chamar o filho dele e apresentar o filho dele, ele não vê ninguém. Mas quando ele retorna e vira para frente, ele vê o filho dele agarrado nos pés de Deus. Aleluia. Ele vê o filho dele adorando a Deus. Porque foi a forma ao qual ele apresentou a Deus. Muitas pessoas elas não conseguem ouvir falar de Deus. Elas se cansaram de ouvir falar de Deus porque elas ouviram de uma forma errada. Elas ouviram falar de um Deus que é somente interesseiro, ou de um Deus que é somente um exorcista, ou de um Deus que é somente um curandeiro. Não. As pessoas elas precisam saber que o nosso Deus ele é amor. Amém. Que o nosso Deus, acima de tudo, ele nos ama. Que além de adoração, ele quer o nosso coração. Não só adoração, ele quer o nosso coração. Deus, ele quer que a gente ame ele na essência daquilo que ele é. Não porque precisamos de algo. Deus, ele quer que a gente se achegue até ele porque nós necessitamos estar perto dele, porque ele é a fonte da nossa vida. E não porque nós estamos precisando de uma bênção financeira, e não porque nós estamos precisando de uma cura. É isso que as pessoas elas precisam saber. Quando as pessoas elas olharem para nós, elas têm que saber que o nosso Deus é bom, que o nosso Deus é vida, que o nosso Deus é perdão, que o nosso Deus é restauração, que o nosso Deus é restituição. As pessoas têm que saber disso. Que o nosso Deus ele liberta, ele cura, ele livra o encarcerado, ele liberta aquele que está preso nas drogas, no álcool. Ele consegue fazer de uma pessoa que não é ninguém uma pessoa importante. Ele consegue restaurar famílias. O nosso Deus é um Deus de famílias. O nosso Deus é um Deus que tem princípios. O nosso Deus é um Deus que ama todos igualmente. Assim como ele ama o homem mais santo desse mundo, ele ama aquele que mais peca. Assim como ele ama um cantor que vira para ele, isso é polêmico, sabe? Porque teve um carnaval aí que um cantor ele virou e falou assim: olha, coitado, ele quis ofender a Deus. Ele virou e falou assim: olha, Jesus é um travesti. Você acha que isso ofendeu a Deus, irmãos? Você acha que a opinião dele ofendeu a Deus? Não, Deus ama ele de igual forma. Mas também tem uma passagem que vai dizer assim: olha, quem os filhos dos homens dizem que eu sou? E alguns vai dizer assim: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, e outros Moisés. E aí Jesus ele vai virar para os discípulos e falar assim: olha, e vocês, quem dizem que eu sou? E eles falam assim: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Ou seja, vocês conseguem entender essa passagem de uma forma excelente? Olha, Jesus me pergunta o que as pessoas pensam dele. Nos dias de hoje, as pessoas vão pensar dele assim, olha, ele é um matador, ele é um carrasco, ele é um homofóbico, mas ele não está ligando para a opinião deles, tanto que ele vira e pergunta para os discípulos, e hoje ele pergunta para a igreja, olha, quem vocês dizem que eu sou? E nós sabemos quem ele é. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é tudo em todos. Ele é a salvação das nossas vidas. Será que nós podemos aplaudir ele? Amém. Agradeço a oportunidade. Todos entenderam? Amém. Então, quando você tiver a oportunidade, eu acho que sempre é oportuno. Sempre. Apresente o seu Deus. Como que uma pessoa vai admirar o seu Deus se quando você fala dele, seu olho não brilha? Aí tem alguma coisa de errado. Então, quando você for falar dele por aí, fala com brilho no olhar. Fala com amor. Porque assim nós vamos conseguir mostrar para o mundo quem ele é. Amém? Amém. Ele é amor. Amém. Glória a Deus. Amém.